Quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos 4 livros primeiros que compõem o que hoje nós chamamos de Novo Testamento. E o nome desses 4 livros no nome desses 4 livros tem uma palavra que se chama Evangelho. E Evangelho não é algo assim difícil de ser entendido. Evangelho significa boas novas, ou uma boa notícia. Quando nós falamos de evangelizar, significa levar uma boa notícia para a pessoa que precisa dessa notícia. E na leitura dos 4 evangelhos, nós encontramos Jesus fazendo isso, seja através de palavras, seja através de atitudes, seja através de silêncio, seja através de lágrimas, seja através da dor. Ele estava o quê? Trazendo, na verdade, o Evangelho. E em determinado momento da sua trajetória terrena aqui, como homem, há 2000 anos atrás, ele se encontrou numa situação que eu gostaria de compartilhar com você hoje, uma situação que nos traz uma reflexão sobre a necessidade de evangelizarmos. Se você puder, abra sua Bíblia, pode ser de papel, de celular, qualquer coisa que tenha o texto bíblico, que contenha o texto bíblico. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Só ver se está funcionando. Não. Aí foi para o último já. Deu spoiler do final do filme. Eu vou ter que precisar de vocês aí, tá? Porque não... não... Deixa aí. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Os 3 primeiros versículos diz o seguinte: todos os publicanos e pecadores, diga comigo assim, pecadores, estavam se reunindo para ouvi-lo. Ouvi-lo quem? Ouvir a Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Perceba, Jesus não perdia nenhum tipo de oportunidade. E nesse momento, nessa oportunidade, ele tinha as pessoas corretas perto de si. Talvez você possa pensar, é verdade, ele tinha os pecadores, os publicanos. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram as pessoas que eram do povo judeu, mas que de certa forma tinham se vendido para Roma, porque eram encarregados de cobrar os impostos dos judeus, do seu próprio povo. Então eles eram vistos pelos judeus como alguém que você nunca podia nem chegar perto, porque eles eram traidores do povo judeu. Além desse povo publicano que estava ali perto de Jesus, o Evangelho traz aqui uma palavra que engloba muita gente, quando ele fala pecadores. Ali tinha prostitutas, ali tinha ladrões, ali tinha adúlteros, ali tinha toda espécie de gente que assim, quando você vê a carcaça, você bate o olho e fala, meu Deus, esse é um pecador, sabe? Como a gente gosta de julgar normalmente, a gente está na rua e vê uma pessoa assim, né? Com uma carcaça que aos nossos olhos é de pecador, na hora a gente fala, esse é um pecador. Do mesmo jeito os judeus faziam isso, esses são pecadores. Por quê? Porque estava escrito, estava nítido, só pela forma de se vestir, pela forma de falar, pela forma de se mexer, pela forma de se sentar, pela forma de comer, que era uma pessoa toda a vida torta. Mas não era somente essas pessoas que estavam ali. Junto com essas pessoas, nós vemos que havia outra classe de pessoas, que eram quem? Os fariseus e os mestres da lei. Já estes eram para o povo da época os santos, porque eles tinham roupa de santo, eles tinham roupa de quem não pecava, eles tinham palavras
de gente que não pecavam, eles tinham atitudes de que falavam externamente para quem os via que eles eram santos, porque eles passavam o dia recitando a Torá, a lei de Deus. Enfim, esteticamente, ou seja, por fora, pareciam que eram as melhores pessoas da face da terra. Anderson, tem uma microfonia aqui, bem contínua, assim, só no palco eu acho que é. Eu não vou conseguir continuar, tem uns probleminha. Faz só um corte de grave aqui no palco, ou abaixa o volume do meu retorno aqui, que está tudo bem. Muito obrigado, meu amigo. Quase foi embora. Então, aos olhos do povo da época, aqueles mestres da lei e aqueles fariseus eram pessoas que eram invejáveis, porque eles eram da melhor estirpe, porque eles seguiam e eles ensinavam a Torá, a lei de Deus, a lei de Moisés. Então, eles eram as melhores pessoas aos olhos humanos. Mas olha o que eles fizeram. Julgaram Jesus porque Jesus estava comendo e recebendo, e falando com pessoas que aos olhos de todos eram pecadores. Visto isto, Jesus aproveitou para trazer um ensinamento maravilhoso e contou 3 parábolas, uma atrás da outra. E essas 3 parábolas se referem a Deus demonstrando o seu amor pelos perdidos. As 3 parábolas, Deus indo atrás de algo que estava perdido. E eu não vou falar sobre as 3 parábolas, eu quero falar com você somente sobre uma das parábolas, que é a parábola da dracma perdida, que está nesse mesmo capítulo, nos versículos 8 a 10. Então, se você tiver sua Bíblia aí, abra comigo, leia comigo. Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Jesus perguntou. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus estava usando estas parábolas para dizer a esses mestres da lei, a esses fariseus, o que significava aquela atitude dele estar ali sentado com os pecadores, falando o evangelho, trazendo as boas notícias de salvação. Significa que Deus ama tanto as pessoas, Deus ama tanto o pecador, que Ele não desiste de ir atrás de nenhum deles. Se tiver 100 pecadores e um se perdesse, Deus ia atrás daquele pecador que se perdeu. Deus não ia perder uma oportunidade de salvar alguém. Bastava que alguém se perdesse. E não interessava quem fosse. É por isso que Jesus usou várias alegorias aqui nesse texto, neste contexto, para dizer que não importa o tipo de valor que o perdido tem. Se está perdido, merece ouvir o evangelho. Você está me acompanhando? Estou sendo claro? Jesus queria demonstrar quanto que Deus ama o pecador, o perdido. É por isso que ele contou essas histórias, essas parábolas. E quando nós vamos para essas parábolas, nós encontramos alguns princípios. Vamos ver se passam. Vou tentar mais uma vez. Olha, passou. E esses princípios vão nos ajudar a aprender ou a colocar em prática, primeiro, como resistir ao espírito paralisante da religiosidade. Porque aqueles fariseus e aqueles mestres da lei não eram nada mais do que religiosos.
Eles representavam o alto clero da religião da época. Então, eles eram simplesmente religiosos. E se você para prestar atenção no texto, você percebe que eles não estão nem aí para os pecadores. Eles estão preocupados com a atitude que, aos olhos deles, era errada, a de Jesus Cristo, ao se assentar com os pecadores. Então, o que a religiosidade nos traz é um desprezo ao pecador, ao invés de nos trazer o amor. O que a religiosidade planta no nosso coração é uma falsa moralidade, ao ponto de não podermos chegar nem perto de alguém que possa ser visto como alguém que é pecador. E a religiosidade só trouxe para esses homens um julgamento errado sobre o que Jesus estava fazendo. É por isso que nós precisamos combater, resistir, lutar contra o espírito de religiosidade. Se nós não conseguirmos lutar contra religiosidades, nós não vamos provocar ou produzir festa no céu. Porque o que Jesus disse: da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Toda vez que um pecador se arrepende dos seus maus caminhos, há uma festa nos céus. E o nosso desejo nesta noite é que você saia daqui com um desejo ardente no seu coração de produzir festas nos céus todos os dias. Não dá descanso para os anjos, sabe? Não deixar os anjos nem estar limpando as... Como que é o nome daqueles papel picado que pula assim, que faz pá, que pula? Como que é o nome daquilo? Tem um nome? Hã? Dos confetes. Os anjos lá estão tentando começar a limpar os confetes, fazer o nada acontecer, e você já faz pá! De novo, já solta outra festa, já começa. O nosso desejo é que você não dê descanso para os anjos. Tem que ter festa no céu, o dia todo, todo dia. Mas para isso você precisa lutar contra esse espírito de religiosidade que dominava os mestres da lei, os fariseus, os religiosos da época. Você precisa sair daqui longe desse espírito de religiosidade, mas com um desejo ardente no seu coração de provocar festa no céu. Amém? Vou lutar para isso, vou me esforçar para que o Espírito Santo fale através de mim e você saia daqui querendo provocar uma festa no céu. Então esse texto nos traz a verdade de que nós precisamos produzir festa no céu e nos afastarmos desse espírito religioso, ok? Para isso existem alguns princípios que nós podemos aprender nesse texto. O primeiro é, nós devemos estar conscientes de que o perdido tem valor. Essa dracma, essa palavra dracma se referia a uma moeda da época, uma moeda grega, que era equivalente, não sei se você se lembra, mas já houve uma época que o dólar valeu R$1, né? Houve, faz tempo, mas houve essa época. E na época essa dracma equivalia a um denário também, que era a moeda romana. E essa moeda grega valia um denário. E naquela época equivalia a mais ou menos um dia de um trabalhador braçal. Então, a gente, vendo Jesus contando essa história, a gente pode imaginar que essa mulher era uma trabalhadora assim, que precisava trabalhar muito para conseguir essa moeda. Porque ela tinha 9 ainda. Porém, quando ela perdeu uma, ela se esforçou muito para ir atrás dessa moeda. Isso significa que essa moeda tinha um alto valor. Do mesmo jeito, nós precisamos ter consciência de que o perdido, de que aquela pessoa que Deus vai trazer na sua mente, que ela precisa conhecer o Evangelho, ela tem um alto valor. E existe um texto que nos traz essa consciência de que nós temos um alto valor, que está no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 2, que diz o seguinte, na versão Nova Almeida Atualizada. Diz assim, ó, por quê? Porque na NVI ele usa outra palavra que eu, como eu sou mais velho, assim, né? Nasci no século passado, eu gosto mais dessa palavra mais antiga, que é assim, ó.
Na casa de meu pai há muitas moradas, né? Deixa eu até ver o que diz em João aqui, porque por que eu não peguei esse texto? Anderson, aquela microfonia de grave continua aqui, grave médio. Aposentos, olha só, aposentos. Não, eu prefiro a moradas. Então, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Se Jesus está dizendo para os discípulos que Ele está indo para o céu preparar moradas na casa do Pai, para nós, será que a gente tem valor ou não? Imagina se o teu pai dissesse para você, olha só, comprei aqui um terreno enorme, já fiz uma mansão para cada um dos filhos. Você olharia para o teu pai como? Nossa, meu pai gosta de mim. Sim ou não? A não ser que você não seja assim, de outro planeta. Mas eu gostaria muito que meu pai fizesse isso para mim, né? Comprasse um terrenão enorme assim e falasse, olha só, cada filho já tem aqui sua mansão que não precisa nem de muro, igual aquele condomínio ali, Casa do Lago ali, sabe? Seria legal ou não? Não seria legal? Pois é, Jesus falou isso em relação à nossa morada eterna. Ele disse, olha só, já tem uma morada preparada para vocês. Ou seja, trazendo para a nossa realidade dessa palavra, você tem muito valor. E olha só, Jesus não estava falando somente para os discípulos, aqueles 12 que estavam com ele, não. Jesus estava falando para os perdidos. Jesus estava falando para todos aqueles que aceitassem o evangelho da salvação. Existe uma morada já preparada para você. Ou seja, o perdido tem valor e nós precisamos ter consciência disso. Além disso, nós precisamos ter consciência de que não só pelo fato de nós já termos uma morada pronta, mas essa promessa de salvação, ela custou o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Todo culto de ceia, normalmente nós lemos, sumiu. Mas acho que merece uma salva de palmas, hein? Olha só, glória a Deus pela sua vida. Vou pregar melhor agora. Então, todo culto de ceia, normalmente se lê esse texto de Lucas 22, 20, que diz, da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Na verdade, nós lemos o texto do apóstolo Paulo, falando sobre a Santa Ceia, que ele reproduz o que Jesus falou no dia da última ceia. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Ou seja, a nossa salvação custou o sangue de Jesus. Um pecador tem valor ou não tem? Tem valor ou não tem? Você foi salvo, a sua salvação custou o sangue de Jesus. Isso significa que você tem valor ou não? Então você olha para o seu vizinho, aquele seu vizinho que coloca o som alto. Fala, Jeová. Aquele vizinho que você tem vontade de chamar a polícia toda noite para ele. E você precisa parar e ter essa consciência. Jesus derramou o sangue dele na cruz por essa pessoa. Aquele patrão que te maltrata, que não te paga as horas extras, você precisa olhar para aquele patrão, conforme a Bíblia diz, e servir a ele como você serve ao Senhor, e não só isso, olhar para ele com uma compaixão, com desejo de que ele seja o quê? Salvo. O pastor Jefferson falou aqui, repetiu, domingo, imagina se Deus salva o nosso presidente, imagina que bênção não seria, gente? Deus levar aquele homem para o céu, e antes disso fazer ele pagar tudo que deve. Não, brincadeira. Não é isso que Deus prega, não. Mas salvar o mais vil pecador. Gente, se ele me salvou, quem é pior do que eu? Ninguém. Se ele foi capaz de me trazer uma vida plena,
Por que qualquer vil pecador desse mundo não merece? Ele derramou o seu sangue por mim, por você e por aquela pessoa que você está pensando, não, esse não merece. Ele merece. Deus pagou um alto preço através da morte de Jesus no Calvário por essa pessoa. Segundo princípio que nós vemos nesse texto da dracma perdida é que nós precisamos acender uma candeia. E, alegoricamente, nós podemos dizer que a oração é uma luz acesa, porque a oração ela tem o poder de nos trazer amor pelas almas, nos trazer um entendimento de que aquela pessoa, por mais errada que ela seja, por mais pecadora, por mais maldizente, por mais imerecedora que ela seja, ela precisa de ouvir o Evangelho da salvação. A oração pode trazer em mim esse amor, essa compaixão pelo perdido, pelo pecador. A oração ela é capaz de fazer com que portas se abram para que eu consiga ter acesso a essa pessoa para levar o Evangelho. A oração tem o poder de me fazer andar atento a qualquer oportunidade de levar o Evangelho ao perdido. Eu chego num posto de gasolina e desço do carro e falo para o frentista, completa, e saio. Chego no caixa, espero completar, a pessoa do caixa simplesmente fala, tanto valor vai fazer como no débito. Encosto o cartão, saio, entro no carro, ligo, pá. Gente, quantas oportunidades eu não tive de falar o Evangelho para alguém? Para o frentista, para uns 4 que estavam sentados ali tomando uma gelada, perto da conveniência, para a moça do caixa, para o cara do carro que estava atrás de mim esperando para abastecer também. É ou não é? Mas a gente anda com os nossos olhos espirituais fechados por falta de oração. Quantas vezes eu perdi a oportunidade de, saindo de casa, falar com Deus, Deus, coloque alguém na minha frente e me faça entender que ele precisa ouvir o Evangelho. Quantas oportunidades dessas eu não perdi? Eu tenho certeza que você também, ou você deve ser bem melhor do que eu, mas você também deve perder essas oportunidades. Nós precisamos estar em constante oração, falando com Deus. Deus, coloque em mim um amor genuíno pelo pecador, pelo perdido, pelaquela pessoa que precisa. Tanto pelaquela pessoa que eu bato o olho e vejo esteticamente que ela precisa, quanto por aquele que parece que está tudo bem. Sabe, aquele teu colega de trabalho que sempre está sorrindo, que está tudo certo, e daqui a pouco pegou um atestado porque está com depressão. Às vezes tem pessoas que estão ao nosso redor que não parece que precisa, mas a oração vai me fazer estar atento, com os olhos espirituais abertos, para enxergar a necessidade de levar o amor de Deus ao pecador. Então eu preciso acender essa candeia. Olha o tipo de oração que o apóstolo Paulo pedia em várias cartas. Eu peguei só um exemplo, o de Colossenses, mas em várias cartas ele fazia o mesmo pedido. Ao mesmo tempo, orem por nós, para que Deus nos abra uma porta para a mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Talvez você não imagina o motivo pelo qual você está passando a situação que você está passando, seja ela boa ou ruim. Às vezes a gente, essa semana é uma semana que nós estamos muito consternados, estamos muito, de certa forma, até abatidos com a situação que vivemos como igreja ao lado desta família maravilhosa que Deus tem sustentado. E aí fica um pouco mais nítido a existência do amor e da graça de Deus, mesmo através de situações difíceis, através de situações dolorosas. Então, uma situação dolorosa que nos deu ontem a oportunidade de falar do Evangelho para um monte de gente. Sim ou não? O pastor Otoniel ali falou com uma ousadia, parecia Pedro lá na praça falando. É sério. É isso que eu via, enxergava ali, uma ousadia do Espírito Santo para falar o Evangelho de forma clara, simples, propósitos.
por que as coisas acontecem. Mas também existem situações boas, situações que aos nossos olhos são positivas, às vezes a compra de uma casa, sabe? Deus te coloca na vida de um corretor para salvar aquele corretor, e você só... Cadê o Tiago? É ou não é, Tiago? Tem corretor que chega de carrão, que chega com cheiro de Chanel, mas está com a vida toda destruída e você nem imagina. E você perde a oportunidade. É ou não é? Estou falando besteira aqui. Às vezes a gente acha que só as situações ruins são assim, nossa, é bom para eu levar o evangelho. Mas não, às vezes situações que a gente não julga como necessárias de eu falar de Deus aqui. Eu estou aqui para comprar uma casa. Não, às vezes Deus está te dando uma oportunidade para falar do evangelho, para levar Jesus, para levar a salvação para aquele lugar. É por isso que o apóstolo Paulo, para onde ele ia, ele pedia oração, pedindo para que Deus abrisse uma porta e mostrasse uma porta. Veja que eu sempre uso o exemplo do apóstolo Paulo, quando alguém vem pedir aconselhamento de como ouvir a voz de Deus, para saber se eu caso com a morena ou com a loira, ou se eu compro um carro preto, cinza, ou branco ou bege, ou se eu mudo para uma casa, para um apartamento. Eu sempre uso o exemplo do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo não era assim. O apóstolo Paulo, ele tinha o propósito de pregar, certo? E ele estava aqui, ele falava, eu estava aqui em Cascavel, falava, vamos para Toledo. Pegava a comitiva, partia para Toledo. Estava chegando em Toledo, dava tudo certo, ele entendia, olha, o Espírito Santo abriu as portas, vamos pregar. Agora de Toledo vamos para Marechal, saía, estava chegando perto de Marechal, já chegava a notícia, olha só, se você chegar lá, vão prender vocês, está todo mundo bravo, porque vocês estão levando... Aí ele, como que Lucas escrevia? Impedidos pelo Espírito Santo de ir pregarmos em Marechal, fomos para Umuarama. Entende? Então o apóstolo Paulo, ele tinha um propósito, e ele não ficava esperando uma sarça ardente, como nós cantamos aqui, com uma voz, Paulo, vá para Marechal pregar o evangelho. Não era assim, Paulo ia. Porém, chegou um momento em que ele teve uma visão, em que um homem da Macedônia estava fazendo assim. E ele entendeu que era de Deus, algo sobrenatural, uma mensagem sobrenatural, que era para ele ir passar para a Macedônia. Porém, Paulo não ficava esperando esse sobrenatural, ele tinha o propósito e ia. Então, qual era o pedido de oração de Paulo? Que as portas se abram, porque, abrindo ou não, eu vou igual. Era isso que ele estava falando. Então, entenda aqui, meu irmão, você tem uma grande comissão, você foi comissionado, eu fui comissionado como igreja. Quem aqui é a igreja de Cristo? Você é a igreja de Cristo? Nós fomos comissionados. Pregar o evangelho a quem? Aquele que se veste bem, aquele que é cheiroso, aquele que fala que tem palavras corretas na gramática, aquele que não me incomoda, aquele que me dá presente, aquele que me chama para tomar café. Só para esses? E de pregar o evangelho a toda criatura. Então, toda criatura inclui teu vizinho que coloca som alto de madrugada. Eu vou falar só esse exemplo, né? Porque senão fica... Qualquer um. Até aquela tua sogra que não gosta de você, porque o problema é a sogra, ela que não gosta de você. Até a tua sogra merece ouvir o evangelho. Ou até a tua nora que não foi com a tua cara desde o primeiro dia e roubou teu filho de você, até a tua nora. A toda criatura, e de pregar o evangelho a toda criatura. Então você tem a comissão. Existe, é uma pessoa, é um ser humano, está respirando, é capaz de me ouvir, me entender? Eu vou. Qual é a oração que eu devo fazer? Senhor, abre as portas. É assim que Paulo fazia. Ele não ficava esperando. Ele ia, se as portas se abriam, era de Deus. Se as portas fechavam, porque não era o tempo de Deus para aquela cidade. Amém? Então a oração é capaz de abrir portas. A oração é capaz de fazer-nos entender quando Deus está nos dando uma oportunidade de cumprir a grande comissão, de levar o evangelho, de dizer à pessoa que, apesar dela, Deus a ama.
mesmo ela sendo quem ela é e como é, Deus entregou o seu Filho por ela. É isso, evangelizar é isso, levar as boas novas é isso. Terceiro, olha, está funcionando, hein, Duda? Foco. O que acontece? Normalmente, quando a gente se converte, eu vou falar uma coisa aqui que você vai lembrar. Mesmo se faz mais de 20 anos que você se converteu, você vai se lembrar. A primeira coisa que a gente quer fazer é contar para todo mundo o que aconteceu com a gente. É ou não é? É ou não é? Gente, minha vida mudou. Parei de beber, parei de fumar, parei tem gente que fala, parei de rezar para santo, né? Já quer que a mãe tire os santos de casa, que os parentes, quer fazer tudo, quer mudar o mundo. Isso a gente chama do primeiro amor, né? Primeiro amor. E vai passando-se os meses, e esse amor vai, de certa forma, se esfriando. E começa a vir uma noção real de que a vida continua. E quando nós falamos de vida continuando, nós estamos falando de o quê? De problemas. O crente não tem problema? Salvo tem problema ou não tem problema? Tem problemas. E as tentações continuam. E a vontade de fazer o que desagrada a Deus continua. E as oportunidades de enfiar o pé na jaca continua. E agora? O que acontece? Eu começo a perder, junto com esse primeiro amor, eu começo a perder o foco naquilo que é principal. E o que é o principal? Qual deve ser o foco principal do cristão? Agradar a Deus. Nós fomos feitos para adorar a Deus. Você entende isso? O propósito principal de todo ser humano é agradar a Deus. Qual a diferença entre o cristão e o não cristão? Que o cristão sabe disso. E o que quem não conhece a Jesus ainda não sabe, mas o propósito dele é o mesmo. Então, a partir do momento que eu me converto, eu entendo que o meu propósito é agradar a Deus. E eu começo a perder esse foco. Porque agradar a Deus implica em perseguir a santidade. Agradar a Deus implica em dizer não ao pecado. A minha melhor e maior adoração é quando eu falo para o pecado, posso até estar querendo, mas não vou fazer. Eu estou vivendo uma reeducação alimentar, né? E aí, parece uns doces, uns negócios assim, e eu olho, mas me dá uma vontade, né? E aí eu lembro disso, é igualzinho o pecado. Eu quero, está ali. Se eu comer, eu não vou morrer na hora, né? Porque não é um veneno, é só... É um veneno muito que faz uma desgraça bem devagar, né? Uma diabetes, um negócio assim. Então, mas se eu comer aquilo ali, eu não vou cair duro. Se eu comer um pedaço de torta, de banoffee, né? Eu não vou cair duro. Mas eu tenho a opção de dizer, não. Eu quero, mas não preciso. Eu quero, mas não me convém. Eu quero, mas vai me fazer mal, e eu sei disso. A mesma coisa com o pecado. A gente precisa viver em santidade. Então, eu não posso perder esse foco. Porque toda pessoa que for evangelizada por mim, ela vai ver autoridade em mim quando eu estiver com esse foco em dia. Não adianta eu ir para o posto, encher a cara, e lá meio, sabe, encher a cara, fiquei assim meio corajoso, e começo, cara, você precisa conhecer a Jesus, porque Jesus é bom, Jesus... Vai dar certo? Não. Né? Não adianta eu querer pregar algo que eu não estou vivendo, eu só vou ter autoridade se eu me manter focado. E a minha autoridade vai ser uma busca incessante por santidade.
O apóstolo Paulo, novamente, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele disse: sejam meus imitadores, como também sou imitador de Cristo. Você pode dizer isso para os seus colegas de trabalho? Você pode dizer isso para os seus filhos? Você pode dizer isso para a sua esposa? Você pode dizer isso para o seu esposo? Para os seus pais? Para os seus irmãos? Para os seus colegas de escola? Para o seu... Ô, meu irmão, você foi usado por Deus agora, hein? Só um. Obrigado, muito obrigado, hein? Você pode dizer para qualquer pessoa: seja meu imitador, como eu sou imitador de Cristo? É isso que vai te dar autoridade para levar o evangelho para qualquer pessoa. Por quê? Porque as suas atitudes já vão vir falando antes da sua boca abrir. Quando a sua boca abrir, já vai estar carregada de um poder sobrenatural que vai envolver aquela pessoa, que não é você que vai estar falando, é o Espírito Santo que vai estar arrebentando com qualquer tipo de argumento, ao ponto de um cara chegar aqui e falar: eu nem acredito tanto em Deus, mas eu acho que foi Deus que fez. Vocês estão entendendo o que aconteceu aqui hoje? É assim. Lá no trabalho, eu não estou entendendo, mas você tem alguma coisa diferente. Não é suas palavras, não são as suas palavras, é a sua vida, é o seu testemunho, é a sua busca por agradar a Deus, é o seu foco em manter o seu propósito em dia. E o seu propósito não é ser um bilionário, o seu propósito é honrar, agradar e adorar a Deus. E você só pode fazer isso com a sua vida, não é música. Adoração não é música. Música pode ser adoração, mas adoração não é música. Adoração é vida. Adoração é atitude, adoração é coração. Aquilo que só Deus consegue enxergar. E isso é autoridade para levar o evangelho. Correndo. Determinação. Não tem como fugir do apóstolo Paulo, né? Aquela moça, aquela mulher, ela falou: olha como que Jesus diz na parábola. Qual de vocês que possuindo... Não, cadê? Não. E qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas não acende a candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Isso é determinação. Procura determinadamente, atentamente, até encontrá-la. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, também diz: contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho. Pode subir a banda aqui, nós vamos terminar. O apóstolo Paulo disse: ai de mim se não pregar o evangelho. Esse deve ser o lema de todo cristão. E quando eu falo de todo cristão, eu estou falando de todo filho de Deus, todo aquele que um dia entregou sua vida a Jesus e recebeu essa salvação, essa certeza de que um dia vai morar com Deus, de que vai usufruir dessas moradas que Jesus disse que tem preparadas para cada um de nós. Todos nós devemos estar conscientes e com os nossos corações dizendo: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Eu tenho que, não é uma opção. Quando nós falamos da grande comissão, que nós fomos comissionados, Jesus nos deu uma ordem: vão por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Não é um conselho que Jesus estava dando para nós. Ele não estava dando uma opção: olha, você vai ser um cristão e você pode fazer isso ou aquilo ou aquilo. Não. Ele está falando: a partir do momento que você entregou sua vida para mim, você tem a incumbência
de levar isso que você recebeu a outras pessoas. Por gentileza, fique de pé. A partir do momento que você entregou sua vida a Jesus, você precisa transbordar de amor pelas pessoas. E para você transbordar de amor pelo perdido, você precisa estar sentindo esse amor. É possível que você tenha chegado aqui nessa noite com o seu coração entristecido. É possível que você tenha chegado aqui nessa noite até meio assim, meio de mal com Deus, dizendo: Deus, por que eu estou me sentindo assim? É possível que você tenha saído da sua casa hoje e tenha dito: é a última vez que eu vou nessa igreja. Se Deus não falar comigo, é possível que tenha acontecido coisas na sua vida que tenham te feito duvidar do amor de Deus por você. E isso tem te amarrado, isso tem feito com que você não consiga cumprir o propósito de Deus para a sua vida, que é levar o Evangelho, que é transbordar esse amor às outras pessoas que estão à sua volta. É possível que a sua identidade em Cristo esteja ferida, ou você ainda nem a reconheceu. É possível que você não esteja vivendo como um filho de Deus. Jesus também falou da parábola do filho pródigo, e nós normalmente prestamos atenção nesse filho que foi embora e gastou todo o dinheiro do pai, voltou e o pai recebeu ele, mas nós não paramos para prestar atenção no filho que tinha ficado em casa, que ele era filho, mas não sabia que era filho, porque ele reclama com o pai que estava ali o tempo todo e não podia nem matar um bezerro para comer com os amigos, e o pai fala: filho, tudo que você tem aqui é meu. Ou seja, ele tinha sua identidade deturpada, ele não usufruía o que o pai tinha, porque ele achava que não era dele, ele não entendia que ele era um filho verdadeiro de Deus. E é possível que você tenha chegado aqui nessa noite com essa identidade deturpada, sem estar vivendo o que Deus tem para você. É possível que você não saiba quem você é em Cristo, e isso tem te amarrado, isso tem feito que você não consiga falar do Evangelho, isso tem feito que você não consiga demonstrar o Evangelho, porque você não está vivendo o Evangelho. Talvez você esteja vindo na igreja, talvez você esteja até indo num GA, talvez de vez em quando você até faz uma meditação ou outra, mas você não está vivendo quem você é, quem Deus te fez para ser. E nessa noite, meu convite para você é que você saia daqui dizendo: ai de mim se eu não pregar o Evangelho, ai de mim se eu não provocar uma festa no céu todos os dias. Mas para isso você precisa ter o que dar. Se o Sandro estiver andando aqui com então você precisa estar que nós somos filhos, que Ele nos fez para ser vencedores nele, porque Ele é vencedor. Talvez você não esteja colocando tudo isto em prática, porque você não está vivendo o verdadeiro Evangelho. Talvez você já até entendeu, mas não está conseguindo viver, não está sentindo. E, infelizmente, a maioria de nós somos movidos a sentimentos. Então a minha oração nessa noite, o meu convite é para que você abra a sua mente, o seu coração, para que o Espírito Santo te convença que você saia daqui entendendo
que você precisa transbordar esse amor de Deus. Então, talvez você ainda não saiba nem se você vai ser um anfitrião ou se você vai ser um semeador, mas de uma coisa você tem que sair daqui sabendo: eu preciso estar cheio do amor de Deus na minha vida, eu preciso estar com a minha identidade em Cristo certinha para poder transbordar isso para outras pessoas, seja sendo um anfitrião, seja sendo um semeador. Eu quero transbordar o amor de Deus para outras pessoas. Para isso, você precisa estar cheio desse amor. Você precisa estar se sentindo no colo do Pai. Todas as vezes que vem uma vontade de chorar, que você nem sequer sabe o motivo, ou que você imagina que é N motivos, mas na verdade é só um vazio que não está totalmente preenchido por aquele que é capaz de preencher qualquer vazio. Você precisa se lembrar que Jesus transpirou gotas de sangue por mim e por você, que Jesus levou chibatadas que arrancavam sua carne por mim e por você, que Jesus teve seu corpo transpassado por uma lança e por pregos por mim e por você, mas que um dia Ele ressuscitou para nos dar a certeza da salvação, para que hoje nós possamos dizer: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Que você saia daqui com essa verdade no seu coração: Deus te ama apesar de você, apesar de tudo Ele te ama, e Ele quer que você transborde esse amor. Ele quer te encher tanto com esse amor que Ele quer que você saia transbordando, que as pessoas se sintam contagiadas por esse amor. Se existe alguém aqui nessa situação, eu gostaria de orar com você aqui na frente. Nós vamos cantar uma canção, e se você sentir que Deus está falando com você, ou que você precisa de um batismo desse amor, saia do seu lugar, vem aqui na frente e nós vamos orar juntos.